Olá, querido irmão, querida irmã. Este é o programa Tesouro da Igreja. Eu, Luiz Carlos e você estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre a carta encíclica Veritatis Splendor, o esplendor da verdade, de João Paulo II, São João Paulo II, né? Esse documento é sobre a moral cristã, a moral de Jesus, o que ele vem ensinar. Então, como base, claro, os 10 mandamentos. Bem, também o Papa São João Paulo II está nos levando aqui a entender o porquê que é a verdade, o que existe essa verdade, quem é essa verdade, de que forma que ela chega até nós, como podemos viver esta verdade. Bem, nós estamos no capítulo 2, que tem como título Não vos conformeis com a mentalidade deste mundo. Quer dizer, não vos conformeis com o que o mundo ensina, o que o mundo prega, o que o mundo deseja. Nós somos seres deste mundo? Sim, nós temos que viver neste mundo. Embora nós, pelo batismo, somos sujeitos, então, o que? Celestiais. Bem, nós nascemos neste mundo, sim, nascemos aqui, mas não somos deste mundo. Nós viemos de Deus. E Deus não pertence ao mundo. Ele criou o mundo para colocar o ser humano aí, com todas as belezas, maravilhas e tudo que o mundo oferece de alimentação, de paisagem, de maravilhas, né, que o mundo tem. Então Deus criou o mundo para a felicidade do homem, felicidade do ser humano. Agora, quando diz aqui, não vos conformeis com a mentalidade deste mundo, bem, não é que o planeta pensa, não é? Que mentalidade é essa? Então, que tipo de mentalidade que é essa que ele está falando? É o tipo da mentalidade fora de Deus. É a mentalidade secularizada. É a pessoa que não quer saber de Deus, mas quer saber de si próprio, de satisfazer os seus desejos, suas vontades. Então, tudo que vem contra a sua vontade, contra a vontade da pessoa, então não é bem aceita. Ou não é nem aceita. Então a mentalidade do mundo é um mundo egoísta, é um mundo da corrupção, da maldade, dos ciúmes, da inveja, da raiva, do ódio, da prepotência, do orgulho, da arrogância. É o mundo do sexo desenfreado, do pecado, que quer tudo para si mesmo. A pessoa quer ter tudo para si. Então é sobre esta mentalidade que a Bíblia fala e que o Papa está trazendo aqui para nós. A Bíblia fala, não vos conformeis com a mentalidade deste mundo. Isso aqui fala a Sagrada Escritura. É isso que nós estamos vendo aqui. Não vos conformeis, quer dizer, não assuma a mesma forma que o mundo prega, o que o mundo ensina. Não vá assumindo essa forma. Ok? Então, quando São Paulo fala isso na carta aos Romanos, capítulo 12, ele está dizendo, você tem que se conformar, quer dizer, você tem que ter a forma de Cristo. O que Cristo quer para você, para a sua vida? Então, você tem que se moldar em Cristo. Então, Cristo é o seu molde, vamos dizer assim. É que nem a dona de casa, quando vai fazer um bolo. Ela fala, eu quero fazer um bolo redondo. Então, ela pega uma forma redonda. Eu quero fazer um bolo retangular. Então pega a forma retangular. Eu quero fazer o bolo de coração. Então pega uma forma que tem formato de coração, ou forma de buraco no meio. Enfim, aí o bolo sai de acordo com a forma. Então a forma é o molde. Agora, Jesus é o nosso molde. Nós temos que nos moldar em Cristo, no que Ele ensina, no que Ele prega. Não no que o mundo ensina. O mundo só vai ensinar o quê? Só vai ensinar o egoísmo. Só vai ensinar o desejo de si próprio, atender seus desejos, suas satisfações. Pisando nos outros, maltratando os outros, não respeitando os outros. Pior ainda, desfazendo dos outros, humilhando os outros. Então aí está. Então quando a Bíblia diz não vos conformeis com a mentalidade deste mundo, é exatamente isto que ela está dizendo.
com as coisas que o mundo prega. Aí está. Por exemplo, o que muita gente gosta de ver na televisão? De assistir aqueles programas que só fala de que fulano matou o outro, que a namorada matou o namorado, que o marido matou, estrupou, fez isso, fez aquilo, sabe? Então, notícias ruins. Então você vai ouvir aí um jornal na televisão, é só notícia ruim. Porque agora tantos mortos, tantos isso, tanto aquilo, um desastre que aconteceu com tal ônibus, tal avião, da pandemia, da epidemia, e roubos para lá, roubos para cá, mas nunca você vai ouvir falar: olha, hoje nós temos a notícia de que a Dona Maria fez um ato de caridade para o seu João, levou uma cesta básica para ele. Isso você nunca vai ouvir. Você nunca vai ouvir isso, esse tipo de notícia. Por quê? Porque esse tipo de notícia não dá ibope para a televisão. A notícia que dá ibope para a televisão é notícia ruim, mal, que corre sangue, vamos dizer assim. Esse tipo de notícia que a maioria das pessoas gostam. Agora, o que Jesus veio trazer para nós? Evangelho. Evangelho em latim quer dizer Evangelium. Evangelium é a boa notícia, não a má notícia. A boa notícia, essa notícia que te salva, a notícia que te eleva, que te cura, que te liberta, que transforma a sua vida para uma nova pessoa mais edificada, cheia de luz. Então, isto é o Evangelium, ou seja, Evangelho, a boa notícia. É isso que Jesus veio trazer. Dentro dessas boas notícias, então, vamos entrar hoje em um subtítulo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. E a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. Quanto mais você está preso na mentira, você está acorrentado a ela. Você é escravo da mentira. Quanto mais você acredita na mentira, mais você se torna escravo dela. Quanto mais você acredita na verdade, mais livre você está. Agora, de qual verdade nós estamos falando aqui? Da única verdade que existe sobre todas as coisas, a verdade de Jesus, a verdade que ele trouxe no Evangelho. Então, a verdade que Jesus trouxe no Evangelho, esta verdade nos liberta. Não faz com que nós acreditemos nas coisas que os homens inventam, nas doutrinas inventadas pelos homens, nas filosofias, nos sofismas criados pelos homens. E vão criando tal coisa, tal doutrina, tal filosofia, tal religião. Vão criando. E as pessoas vão entrando nisso, vão entrando naquilo. Nas novidades do mundo, vão entrando. Infelizmente. Então é assim. Agora, São Paulo fala, né? Para nós não nos moldarmos a este mundo. E Jesus vem falar para nós em João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Nessa passagem aqui de Jesus, 8,32, os fariseus estavam discutindo com Jesus, estavam colocando ele à prova, estavam apertando ele. E foram falando com ele, foram apertando, ele foi explicando que se eles fossem filhos de Abraão, como eles dizem ser, então eles acolheriam Jesus, porque Jesus também veio de Abraão. Bem, eles então retrucavam: mas se você fosse de Abraão, você teria que fazer assim, teria que fazer desse modo e tal. E Jesus foi retrucando com eles também. Até o momento que Jesus disse que ele viu Abraão. Ele estava junto com Abraão. Bom, aí foi a gota d'água. Foi a gota d'água para eles, então, rangerem os dentes de raiva, de ódio. E aí falaram,
até mal de Jesus ali naquele momento. Como que você vem dizer que você veio de Abraão? Nós sabemos de quem você veio. Por quê? Porque a notícia, quando Nossa Senhora ficou grávida antes do tempo de se casar, então essa notícia correu. E embora mesmo José acolhendo Nossa Senhora, a fama dela ficou feia. Entende? Então ela ficou mal falada. Então eles, nesta passagem aqui, eles jogam isso no rosto de Jesus. Eles falam assim: olha, nós somos filhos de Abraão. Agora você é filho de uma, né? Nem preciso falar aqui a palavra, mas quer dizer, era assim a fama que Nossa Senhora tinha. Entende isso? Quer dizer, então ofenderam a Jesus, dizendo que ele era um bastardo aí, um filho de uma fornicação. Filho de uma fornicação. Porque o que é a fornicação? Fornicação é o sexo antes do casamento, que não é permitido. Então, se Maria engravidou antes do casamento, claro que eles não sabiam o motivo, nem como que aconteceu isso, evidentemente. Então todos todos suporam, né? Suporam que ela engravidou antes por homem, né? Logicamente, que eles não sabiam, nem imaginavam que era uma coisa divina. Então por isso eles jogam isso na cara de Jesus. Você é filho da fornicação, é filho do pecado e vem querer nos ensinar. Entende isso? Aí Jesus fala, né? Então, se você conhecesse a verdade te libertaria. A verdade te libertaria. Bem, então vamos ver o que o Papa São João Paulo II tem para dizer a nós sobre este versículo. Os problemas humanos mais debatidos e diversamente resolvidos na reflexão moral contemporânea, quer dizer, dos nossos tempos, estão ligados, mesmo se de várias maneiras, a um problema crucial. 2 pontos. O da liberdade do homem. Então, os problemas humanos mais debatidos e diversamente resolvidos na reflexão moral atualmente estão ligados de várias maneiras à liberdade do homem. Não há dúvida que a nossa época adquiriu uma percepção particularmente viva da liberdade. Os homens de hoje tornaram-se cada vez mais conscientes da dignidade da pessoa humana, como já constatava a Declaração Conciliar Dignitatis Humanae sobre a liberdade religiosa. Daí a reivindicação de que os homens possam agir segundo a própria convicção e com liberdade responsável, não forçados por coação, mas levados pela consciência do dever. Em particular, o direito à liberdade religiosa e ao respeito da consciência no seu caminho para a verdade é sentido cada vez mais como fundamento dos direitos da pessoa, considerados no seu conjunto. Então, quer dizer, se não houver coação, se ninguém está coagindo o outro, quer dizer, obrigando o outro, ou fazendo uma chantagem, ou fazendo uma espécie de negócio com a pessoa, porque a pessoa tem que fazer as coisas pela liberdade dela, não desses modos que eu estou falando. Então, como ele disse aqui nesse documento, né, Dignitatis Humanae, sobre a liberdade religiosa, quer dizer, a pessoa ser sacerdote por livre e espontânea vontade. Não porque foi coagido por alguém, foi obrigado por alguém, ou fez um negócio com a pessoa, fez uma aliança, aí, alguma coisa, um pacto. Não. A pessoa tem que sim buscar na sua liberdade, escolher pela sua liberdade, não por coação. Assim, o sentido mais agudo da dignidade e da unicidade da pessoa humana, bem como do respeito devido ao caminho da consciência, constitui certamente uma conquista positiva da cultura moderna.
É uma conquista positiva da cultura moderna, porque o homem, nunca o homem teve tanta a liberdade do pensamento como ele tem, desde aí a Idade Média para frente, né? Ele falou que a idade contemporânea, quer dizer, nosso mundo atual. No nosso mundo atual, o homem tem toda a liberdade de pensar o que ele quiser, de fazer o que ele quiser também. E ele tem essa consciência. Então, o que ele está dizendo aqui é que o homem tem a consciência dessa liberdade. Então, por isso que ele faz o que ele quer. Esteja errado, esteja certo, esteja de acordo com a vontade de Deus ou não, mas ele faz o que ele quer. Haja visto aí tanta corrupção que está havendo no mundo todo. No governo brasileiro, então, nem se fala, não é verdade? Quanta corrupção que já houve e continua havendo ainda, né? Na política, com maus políticos, não com os bons políticos, claro, evidentemente. Mas está aí. Então o homem tem consciência e faz o que ele quer. Então o que o Papa está falando aqui? Que nunca houve uma consciência deste modo, dessa natureza, desse tamanho que o homem está tendo agora. Esta percepção em si mesma autêntica encontrou múltiplas expressões mais ou menos adequadas, algumas das quais, porém, se afastam da verdade do homem enquanto criatura à imagem de Deus e requerem, portanto, ser corrigidas ou purificadas à luz da fé. Então, algumas dessas percepções vão levando o homem aí a se desinteressar pela imagem e semelhança de Deus, que muitos deles já nem acreditam, falar, não, Deus não existe. Não, o mundo moderno, o mundo contemporâneo, o mundo filosófico, né, ele sabe que Deus não existe, Deus foi inventado, foi criado aí para que os pobres tivessem onde se apegar, onde criar força, etc. Mas Deus não existe nada. Então, quer dizer, vão virando ateus ou criando, como já disse agora há pouco, criando religiões para si mesmo, filosofias e formas de vida, ou expressões de vida. Claro, tudo isso deve ser purificado, corrigido à luz da fé. Mas a pessoa tem liberdade de querer ouvir ou não a verdade. Querer ouvir a verdade que liberta. Muita gente se nega a ouvir a verdade que a libertaria. Ela fala não, eu acredito em mim mesmo, eu acredito nisso. O que você tem que falar? Você quer me converter? É isso? Não é? Então tem muita gente que reage assim. Em algumas correntes do pensamento moderno, olha, em algumas correntes do pensamento moderno, chegou-se a exaltar a liberdade até ao ponto de se tornar um absoluto, que seria a fonte dos valores. O que é uma coisa absoluta? É uma coisa de onde deriva tudo. Por exemplo, Deus é absoluto? Sim, Deus é absoluto porque nós sabemos e cremos que tudo vem dele. Toda a criação, todo o universo vem de Deus. Por isso ele é absoluto. Mas o homem foi criando um ser absoluto para ele mesmo, longe de Deus. Nesta direção, movem-se as doutrinas que perderam o sentido da transcendência, ou as que são explicitamente ateias, né? Então, doutrinas contrárias a Deus completamente, ou perder o sentido da transcendência. Bem, o que é transcender, né? Tem muita gente que usa esse sentido da transcendência de um modo errado. Então, por exemplo, Deus é transcendente? Sim, Deus é transcendente. Por quê? Porque ele sai de si mesmo. Então vamos lá, o que é algo que transcende? É algo que sai de si mesmo e se comunica com o outro, atinge o outro. Então, eu sou um ser transcendente? Sim, sou um ser transcendente quando eu amo, quando eu me expresso com o outro. Então, eu saio de mim mesmo e levo o amor à pessoa, ou às pessoas, ou ao próximo, como Deus quer. Também sou um ser transcendente quando deixo sair de mim todo o ódio, toda a raiva, toda a insatisfação, toda a mágoa que eu tenho e atinjo também o outro, humilhando, matando, destruindo. Então, nós somos seres transcendentes, nós somos, Deus é ser transcendente.
Agora, quando que eu perco esse sentido da transcendência? Quando eu saio de Deus. Quando as minhas ações, minhas atitudes não têm como base o Evangelho. Não tem como base a verdade cristã. Então a minha transcendência está sendo confundida. Eu estou confundindo minha transcendência. Quando eu movo o meu coração, tudo que eu tenho, para as coisas que não prestam, para o mal. Então aí sim eu estou fugindo, estou me afastando da transcendência verdadeira. Estou ficando com a transcendência que me leva à mentira, ao ódio, ao pecado, à raiva, às trevas. E fujo da luz. Atribuíram-se à consciência individual as prerrogativas de instância suprema do juízo moral, que decide categórica e infalivelmente o bem e o mal. A afirmação do dever de seguir a própria consciência foi indevidamente acrescentada àquela outra de que o juízo moral é verdadeiro pelo próprio fato de provir da consciência. Deste modo, porém, a imprescindível exigência da verdade desapareceu em prol de um critério de sinceridade, de autenticidade, de acordo consigo próprio, a ponto de se ter chegado a uma concepção radicalmente subjetivista do juízo moral. Então aí está. Quando eu adquiro para mim, dizendo, bom, eu sou o dono da verdade. Então, eu, Luiz Carlos, sou o dono da verdade. Então, o que eu penso que é certo, eu vou fazer, e o que eu penso que é errado, eu vou fazer. Tem muita gente que cria, então, um Deus pessoal. Eu não preciso ir na igreja. Eu não preciso saber das coisas de Deus. Eu sei o que é verdade, eu sei o que é errado, então eu decido. Tudo bem. Eu sei que o ser humano ele tem esse livre-arbítrio, ele tem que decidir. Ele tem que decidir mesmo, e é verdade, tem. Mas, se eu estou imbuído da verdade de Cristo, se eu vivo a verdade de Cristo, se eu conheço a verdade cristã, então, mais dificilmente eu cometerei erros. Quanto mais eu conheço a verdade que me liberta, que vem de Cristo, menos eu me entrego à mentira que me acorrenta. Então, por exemplo, se eu não fosse um ser cristão, então eu estaria pensando assim, bom, eu sou Luiz Carlos e eu gosto de fazer tal coisa. Eu gosto, por exemplo, vamos ver um hobby aí. Eu gosto de animais, por exemplo, então de criar animais. Ok. Mas eu posso ficar preso a essa criação de animais, longe da verdade de Cristo, quando eu coloco esses animais acima de qualquer coisa. Por exemplo, um outro hobby. Eu vou agora praticar canoagem. Ou eu vou praticar agora corridas. Eu vou agora ser piloto de corrida, de carro. Eu vou agora escalar montanhas daqui para frente, agora vou me dedicar a escalar montanhas. Então tudo bem, tudo isso é válido, é um hobby quer dizer, um passatempo, mas isso tudo tira-nos de viver a verdade cristã quando eu fujo das pessoas, fujo das coisas para adquirir para mim um modo de vida que eu penso que é o certo. Então eu vou aí fugindo das coisas que me ensinam a moral cristã e vou me entregando a esses prazeres, a esses hobbies, vou me entregando a isso, dedicando o meu tempo tudo a isso, sem me dedicar ao que seria importante, ajudar as pessoas. Não que eu não possa fazer uma viagem, fazer uma canoagem, escalar uma montanha, sim, mas que isso não vire um vício, que não vire aí um hábito. Não é? Então, final de semana agora não vou mais na missa, agora meu negócio é escalar montanha, fazer aí passeios em trilhas, com passeios com animais, me dedicar à criação de animais, à exposição de animais. Então, quer dizer, perco o sentido cristão.
Então é isso que o Papa está nos abrindo os olhos aqui. Que o juízo moral é verdadeiro, sim, porque ele vem da consciência, sim, vem da consciência, claro, mas de uma consciência que tem como base a moral cristã. Senão, eu vou ser o dono da verdade. E sendo que nós aprendemos hoje que o dono da verdade é Jesus, porque ele é a própria verdade, ele é a encarnação da verdade. Então, sim, se eu sair de Cristo, sair do que ele me ensina, e então a minha base de consciência moral vai ficar cada vez mais prejudicada. E aí, facilmente, eu serei presa dos meus pecados, presa dos meus desejos, do meu egoísmo, e vou partir para isso então. Então é nesse sentido que o Papa está aqui, abrindo os nossos olhos, os nossos ouvidos e a nossa consciência. Ok, querido irmão, querida irmã? Vamos então fazer nossa oração final, que ele faz aqui na última página deste documento. Ó Maria, Mãe de Misericórdia, velai sobre todos para não se desvirtuar a cruz de Cristo, para que o homem não se extravie do caminho do bem, nem perca a consciência do pecado, mas cresça na esperança em Deus, rico de misericórdia. Cumpra livremente as boas obras por ele de antemão preparadas, e toda a sua vida seja assim para louvor da sua glória. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.